Meu irmão deletou um projeto milionário do meu computador. Agora você vai deixar de ser exibida, ele disse. Mas o que ele não sabia era que a vida dele dependeria desse projeto. O cursor do mouse piscava, solitário e rítmico, no meio de uma tela assustadoramente branca. Esta pasta está vazia. A frase curta, impressa em uma fonte preta e sem emoção, parecia zombar de mim. Meu coração, que, segundos antes, batia em um ritmo normal de fim de noite, agora martelava contra minhas costelas como um prisioneiro tentando derrubar a porta da cela. Não, murmurei para o silêncio do meu apartamento. O som da minha própria voz soando estranho e distante. Meus dedos, trêmulos, voaram pelo teclado. Cliquei de novo, na pasta principal do projeto. Vazia. Fui para a lixeira do computador, rezando para todos os santos que conhecia, implorando para que fosse um simples acidente, um arrastar e soltar desajeitado. A lixeira também estava vazia. O ar começou a faltar nos meus pulmões. O projeto de uma vida inteira. O trabalho que consumiu minhas noites e fins de semana nos últimos 4 meses. Tinha simplesmente evaporado. Mas eu era prevenida. Sempre fui. Corri até a estante onde guardava meus dispositivos de segurança. Peguei o primeiro HD externo, o drive backup diário. Meu corpo inteiro tremia enquanto eu o conectava na porta USB. A luzinha piscou. O computador reconheceu o dispositivo. Abri a pasta. Vazia. Senti uma onda de náusea. Peguei o segundo, o backup semanal. Conectei. Abri. Vazio. O terceiro, o backup de emergência. Um pendrive que eu guardava em uma gaveta separada, o último recurso. Vazio. Foi nesse momento que o pânico frio se transformou em uma clareza gelada e cortante. Isso não foi um erro. Não foi uma falha no sistema. Isso foi deliberado. Foi intencional. E só havia uma pessoa que poderia ter feito isso. Uma imagem brilhou em minha mente. A noite anterior, o jantar em família na minha casa. Risadas, o cheiro da minha lasanha no ar, meus pais me elogiando. E meu irmão, 2 anos mais novo, sentado no sofá com um sorriso que nunca alcançava seus olhos. A rivalidade entre nós era antiga, mas sempre unilateral. Desde crianças, ele precisava ser melhor, mais rápido, mais esperto. Se eu tirava um 10 em matemática, ele precisava tirar 10 e receber um elogio extra da professora. Se eu ganhava uma corrida no parque, ele ficava emburrado pelo resto do dia. Eu nunca liguei. Achava infantil, uma perda de tempo e energia. Eu estava focada em construir minha vida, em seguir minha paixão pela arquitetura, em ser independente. Consegui. Aos 30 anos, eu tinha meu próprio apartamento, meu carro, minha carreira decolando. Ele, aos 28, ainda morava com nossos pais, pulando de um emprego medíocre para outro, sempre reclamando da falta de sorte. Quando a notícia do projeto milionário chegou, foi como se um sonho se tornasse realidade. Eu lembro do telefonema. Estava na minha sala, com uma xícara de café na mão, olhando a cidade pela janela, quando o diretor do escritório de arquitetura me ligou. Celina, a proposta foi aceita. O projeto é seu. Eu quase deixei o café cair. Pulei, gritei, dancei sozinha pela sala. Era a chance de ouro. Um complexo comercial de luxo que colocaria meu nome no mapa. Liguei para meus pais e eles vibraram comigo, a voz da minha mãe embargada de orgulho. Eu podia ouvi-los contando a novidade para toda a família no fundo. Todos ficaram felizes, menos ele. Quando falei com meu irmão, a resposta foi um "Ah, que legal, maninha", tão sem vida, tão desprovido, de emoção, que um silêncio constrangedor se instalou na linha. Nas semanas seguintes, algo estranho aconteceu. Ele, que nunca se interessou pelo meu trabalho, começou a fazer perguntas.
Passava na minha casa com desculpas esfarrapadas, olhava por cima do meu ombro enquanto eu trabalhava nas plantas e nos modelos 3D. Nossa, isso parece complicado, ele dizia. E onde você guarda tudo isso? Deve ser pesado, né? Na minha ingenuidade, na minha felicidade, eu não via malícia. Eu via um irmão talvez tentando pela primeira vez se conectar com meu mundo. Expliquei meu sistema de backups, mostrei os HDs externos, orgulhosa da minha organização. Eu dei a ele o mapa do meu tesouro. E agora, olhando para as pastas vazias, a lembrança do jantar da noite anterior voltou com força total. Lembro que, em um dado momento, ele sumiu. Vou ao banheiro, disse, mas demorou. Uns 15, talvez 20 minutos. Quando voltou, tinha um brilho estranho no olhar, uma satisfação contida. Ele parecia feliz, genuinamente feliz, de uma forma que eu não o via há anos. Sem pensar 2 vezes, peguei meu celular e disquei o número dele. Chamou 1, 2, 3 vezes. Na 4ª, ele atendeu, a voz sonolenta. O que foi? Ele perguntou. O projeto, falei. Minha voz um fio trêmulo de raiva. Cadê o meu projeto, garoto? Um silêncio. E então, uma risadinha baixa, quase um deboche. Do que você está falando, maninha? Perdeu alguma coisa? Não se faça de idiota. Você estava aqui ontem. Você apagou tudo. Meus arquivos, meus backups, tudo. Por quê? A linha ficou muda por um instante. Eu podia imaginá-lo. Do outro lado, o sorriso presunçoso se formando em seu rosto. E então, ele disse as palavras que ecoariam na minha cabeça como uma sentença. Apaguei sim. Apaguei tudo. Agora você vai deixar de ser exibida. A chamada foi encerrada. Fiquei parada no meio da minha sala, o celular ainda na orelha, o som do tu-tu-tu, perfurando o silêncio. O mundo inteiro pareceu desmoronar ao meu redor. Não era só sobre o trabalho, sobre o dinheiro, sobre a oportunidade perdida. Era a traição. A crueldade vinda da única pessoa no mundo que, apesar de tudo, eu ainda chamava de irmão. A inveja dele tinha acabado de destruir meu sonho. O som do telefone sendo desligado na minha cara foi a gota d'água. Minhas pernas cederam e eu deslizei pela parede até sentar no chão frio. Fiquei ali, abraçando meus joelhos, o corpo inteiro tremendo em espasmos de raiva e desespero. O silêncio do meu apartamento, que antes era meu santuário de paz, agora parecia pesado, opressor, como se as paredes estivessem se fechando sobre mim. Eu chorei. Chorei não apenas pelo projeto perdido, mas pela traição profunda, pelo golpe vindo de alguém do meu próprio sangue. A inveja dele era um veneno que ele guardou por anos e finalmente decidiu cuspir em cima de mim. As horas seguintes foram um borrão de pânico e negação. Mesmo sabendo que era inútil, eu reiniciei o computador, passei programas de recuperação de arquivos, virei a noite em fóruns de tecnologia, procurando por uma solução mágica que não existia. O sol nasceu e me encontrou na mesma posição, com os olhos vermelhos e inchados, cercada por xícaras de café frio. A realidade era uma parede de concreto na minha frente. Tudo havia sido permanentemente apagado. Com o coração na boca, peguei o telefone para fazer a ligação mais difícil da minha carreira. Disquei o número do meu chefe, o diretor do escritório. A voz dele soou animada do outro lado. Celina, bom dia! Alguma novidade para nós? Engoli em seco, a garganta parecendo lixa. Diretor... Aconteceu uma coisa muito grave. Tentei manter a voz firme, profissional, mas ela falhava. Grave como? Ele perguntou, o tom mudando instantaneamente. O projeto... Eu respirei fundo. Ele sumiu. Todos os arquivos, os backups, tudo. Houve um silêncio mortal do outro lado. Eu podia sentir a confusão dele se transformando em incredulidade e depois em fúria. Como assim? Sumiu, Celina? Estamos falando de um projeto multimilionário. Isso não é uma redação de escola que o cachorro comeu. Onde estão os arquivos?
As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse contê-las, carregadas de vergonha e humilhação. Meu irmão. Ele os deletou. A explosão que veio a seguir era esperada. Ele não conseguia entender. E, para ser honesta, nem eu. Tentei explicar a situação, a rivalidade, a inveja, mas soava patético, irreal. No fim das contas, a responsabilidade era minha. O projeto estava sob minha guarda. Ele me deu um ultimato. Ou eu encontrava uma maneira de recriar o trabalho em um tempo recorde, o que ambos sabíamos ser impossível. Ou eu estaria não apenas fora do projeto, mas também fora da empresa, provavelmente com um processo nas costas por quebra de contrato e danos. Desliguei e senti como se tivesse envelhecido 10 anos. Meu próximo passo foi ir à casa dos meus pais. Precisava que eles soubessem o que o filho deles havia feito. Encontrei-os na cozinha, tomando café da manhã. Quando contei, com a voz embargada pela exaustão e pela dor, a reação deles me quebrou ainda mais. Minha mãe levou as mãos à boca, chocada. Meu pai balançou a cabeça, parecendo mais decepcionado do que furioso. Mas então, vieram as desculpas. Ah, minha filha, ele não deve ter feito por mal, disse minha mãe, já com os olhos marejados. Ele está numa fase tão difícil, você sabe. Ele precisa de ajuda, não de condenação, completou meu pai. Vocês são irmãos, precisam se resolver. Dinheiro e trabalho a gente recupera, mas família é para sempre. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Não fez por mal? Pai, mãe, ele confessou. Ele destruiu meses do meu trabalho, talvez minha carreira inteira. Isso não é uma briguinha de criança. É um ato de maldade pura. Mas eles não entendiam. Para eles, eu era a filha bem-sucedida, forte, que sempre dava um jeito em tudo. Ele era o menino problemático que precisava de proteção. Saí de lá me sentindo completamente sozinha no mundo. As semanas que se seguiram foram um inferno na terra. Eu mal dormia, mal comia. Passava os dias e as noites no escritório, tentando refazer o projeto do zero. Mas a magia tinha se perdido. O que antes era uma criação apaixonada, agora era um trabalho mecânico, movido a desespero. Cada linha que eu desenhava parecia uma sombra pálida da original. Eu estava esgotada, física e mentalmente, correndo contra um relógio que já tinha zerado. E então, em uma tarde chuvosa, quando eu estava prestes a finalmente desistir de tudo, meu telefone tocou. Era minha mãe. A voz dela estava diferente de todas as vezes que eu já tinha ouvido. Estava fraca, quebrada, tomada por um pânico que gelou meu sangue. Filha, ela soluçou. É o seu irmão. Meu coração parou. O que aconteceu com ele? Ele passou mal, Celina. Desmaiou no trabalho. Nós o levamos para o hospital. Eles fizeram uns exames. Ela não conseguia terminar a frase, engasgada pelo choro. Mãe, fala de uma vez. O que ele tem? Houve uma pausa, e então ela disse o nome de uma doença rara, da qual eu nunca tinha ouvido falar. Uma condição degenerativa que exigia tratamento imediato para que não avançasse e causasse danos permanentes. Fiquei em silêncio, processando. Ele vai ficar bem, não vai? Perguntei, mais por instinto do que por qualquer outra coisa. Foi então que ela soltou a bomba final. O tratamento... Filha, o tratamento é muito caro. Envolve umas injeções importadas, que o plano de saúde não cobre de imediato. O médico disse que cada dose custa uma fortuna. Nós não temos esse dinheiro. Ninguém que a gente conhece tem. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a tela do meu computador. Para os rascunhos imperfeitos do projeto que um dia foi a minha maior alegria. Uma onda de emoções conflitantes me invadiu. Raiva, choque e uma sensação terrível, amarga, de ironia. O homem que havia deletado um projeto milionário para me ver cair, agora precisava de um milagre financeiro para se manter de pé. A vida dele, que ele tentou arruinar a minha por pura inveja, agora dependia de uma quantia de dinheiro que eu teria nas mãos.
se não fosse por ele. A notícia da doença do meu irmão pairou sobre mim como uma nuvem de tempestade por dias. Eu continuei minha rotina de trabalho inútil, mas minha mente estava em outro lugar, presa em um ciclo de raiva e da mais sombria das ironias. Meus pais me ligavam todos os dias, com atualizações sobre a saúde dele e, nas entrelinhas, com uma esperança desesperada que eu fingia não perceber. Até que não deu mais para fingir. Meu pai ligou em uma quinta-feira à noite, com a voz formal e cansada. Filha, precisamos conversar, todos nós. Você pode vir aqui em casa amanhã? Eu sabia o que era. Aquele era o convite para a minha própria execução emocional. No dia seguinte, dirigi até a casa onde cresci sentindo um peso no estômago. Cada rua familiar parecia me acusar. Ao estacionar, respirei fundo, tentando construir uma muralha em volta do meu coração. Eu não podia desmoronar. Eu não ia desmoronar. A atmosfera na sala de estar era sufocante. Minha mãe tinha os olhos vermelhos de tanto chorar. Meu pai parecia ter envelhecido anos em poucas semanas. E lá, sentado em uma poltrona, estava meu irmão. Foi a primeira vez que o vi desde o incidente. Ele estava pálido, magro, e havia um medo em seus olhos que eu nunca tinha visto antes. Ele não conseguiu me encarar, mantendo o olhar fixo no chão, como um criminoso esperando sua sentença. A visão dele, tão diminuído, tão frágil, me atingiu com uma pontada de algo que eu não queria sentir. Pena. Meu pai começou, a voz grave. Ele falou sobre os médicos, sobre a urgência, sobre a agressividade da doença. Falou sobre as campanhas que eles haviam criado na internet, sobre a ajuda de amigos e vizinhos, que eram muito bem-vindas, mas que mal cobriam o custo de uma única dose da injeção. Ele gesticulava, a voz embargada, explicando que o tempo estava correndo. E então, ele parou. Minha mãe começou a chorar baixinho. Todo o peso da sala se virou para mim. Filha, começou minha mãe, a voz um sussurro suplicante. Nós não temos a quem mais recorrer. Você sempre foi tão boa com dinheiro, tão batalhadora. Nós sabemos que é pedir demais, mas qualquer ajuda... Meu pai completou o pensamento. Você é a nossa única esperança, Celina. É a vida do seu irmão que está em jogo. O silêncio que se seguiu foi a coisa mais pesada que já senti. O olhar dos meus pais, cheio de súplica. O som do choro da minha mãe. A figura encolhida do meu irmão. A muralha que eu construí começou a tremer. A raiva, a dor, a traição, tudo borbulhava dentro de mim. Olhei diretamente para meu irmão, que finalmente ergueu os olhos para mim. Eles estavam cheios de lágrimas. Minha voz, quando saiu, foi mais fria e calma do que eu esperava. Eu pagaria, disse eu, e vi um brilho de esperança nos olhos da minha mãe. Eu pagaria cada centavo. Venderia meu carro, meu apartamento. Faria o que fosse preciso. A esperança no rosto dela cresceu. Meu pai assentiu, como se dissesse, eu sabia. Mas eu não tinha terminado. Continuei, mantendo meu olhar fixo no meu irmão. Eu teria o dinheiro. Na verdade, eu teria mais do que o suficiente para pagar por todo o tratamento. Eu teria recebido o adiantamento do projeto milionário que eu passei meses construindo. Fiz uma pausa, deixando as palavras flutuarem no ar pesado. O mesmo projeto que você fez questão de apagar do meu computador para que eu deixasse de ser exibida. O efeito foi imediato e devastador. Foi como se eu tivesse jogado uma pedra em uma vidraça. A esperança no rosto dos meus pais se estilhaçou, substituída por uma compreensão horrorizada. Minha mãe soltou um soluço alto, cobrindo a boca com as mãos. Mas a reação mais forte veio do meu irmão. Ele desabou. O corpo dele se curvou para a frente, e ele começou a chorar. Não um choro silencioso, mas soluços altos e convulsivos que sacudiam seu corpo inteiro. Me desculpa. Ele engasgou entre os soluços. Celina, me perdoa. Eu sou um idiota. Eu não pensei. Eu juro. Ele tentou se levantar,
talvez para vir até mim, mas a fraqueza o venceu, e ele apenas ficou ali, curvado, um homem quebrado pela culpa e pelo medo. Eu desviei o olhar. Uma parte de mim sentiu uma satisfação fria, a parte que queria que ele sentisse um pingo da dor que me causou. Mas outra parte, uma parte que eu odiava naquele momento, sentia uma pena avassaladora. O tempo passava e a situação só piorava. Com o pouco dinheiro que arrecadaram, compraram 1 ou 2 doses do remédio, mas sem a frequência necessária, o efeito era mínimo. As notícias que minha mãe me dava ao telefone eram cada vez piores. Ele estava mais fraco, mal saía da cama. A culpa o consumia tanto quanto a doença. Uma noite, ouvi uma batida na minha porta. Era ele. Parecia um fantasma. Estava mais magro, com olheiras profundas. Ele se apoiava na parede para se manter de pé. "O que você quer?" perguntei, sem abrir a porta por completo. "Eu não vim pedir dinheiro", ele disse, a voz rouca e fraca. "Eu sei que não tenho esse direito. Eu precisava te pedir perdão. De verdade", olhando nos seus olhos. As lágrimas escorriam pelo seu rosto pálido. "O que eu fiz foi monstruoso. Eu era um invejoso, um fracassado, e eu queria te puxar para o meu buraco. Eu não mereço nada, eu sei. Mas eu não consigo conviver com isso, Celina. Por favor, me perdoa." A sinceridade em sua voz era inegável. Aquele não era o garoto arrogante de antes. Era um homem encarando a própria mortalidade, afogado em arrependimento. A raiva dentro de mim se dissipou, dando lugar a uma tristeza profunda por nós dois, por tudo que havíamos perdido. Suspirei, o peso do mundo em meus ombros. "Eu acredito em você", eu disse, e era verdade. "E eu sinto muito pelo que você está passando. Eu sinto pena de você." Olhei para ele, para o irmão que eu mal reconhecia. "Mas o seu perdão não adianta. Mas a verdade é que, mesmo se eu te perdoasse com todo o meu coração neste exato segundo, não faria a menor diferença. Eu não tenho o dinheiro. Você destruiu a nossa única chance. Não há nada que eu possa fazer. Fechar a porta na cara do meu irmão, agora uma figura patética de arrependimento e doença, não me trouxe a satisfação que eu imaginava. Deixou apenas um gosto amargo na boca, uma sensação de vazio. Voltei para dentro do meu apartamento e me sentei no sofá, no escuro. A verdade que eu disse a ele era real. Eu não tinha o dinheiro. A raiva que antes me alimentava havia se esgotado, deixando em seu lugar apenas uma tristeza profunda e exaustiva. Eu era tão prisioneira das consequências quanto ele. A ação dele nos acorrentou juntos em um desastre do qual não havia saída. Mas havia uma coisa que ninguém sabia. Um segredo que eu guardei para mim mesma nas últimas semanas. Um último fio de esperança tão fino que eu mal ousava tocá-lo. Naquele primeiro dia, depois do pânico inicial e da confirmação da traição, uma parte de mim se recusou a aceitar a derrota total. Em meio ao desespero, lembrei-me de um nome que não ouvia há anos, um antigo colega de faculdade que tinha se desviado da arquitetura e se tornado uma espécie de lenda no mundo da tecnologia. Diziam que ele era um mago, um hacker capaz de encontrar agulha em palheiro digital. Com o que restava das minhas economias, eu o contratei. Foi uma aposta, um tiro no escuro. Entreguei a ele um dos meus HDs externos formatados e meu notebook, sem contar a ninguém. Não contei aos meus pais para não lhes dar uma falsa esperança que poderia ser esmagada. Não contei ao meu chefe para não parecer ainda mais irresponsável, confiando em soluções não ortodoxas. Era meu segredo, minha última e solitária batalha. As semanas passaram sem nenhuma notícia, e a cada dia de silêncio, a esperança diminuía, até que eu mesma acreditei que era uma causa perdida. Foi por isso que minhas palavras para meu irmão foram tão definitivas. Elas vieram de um lugar de derrota genuína. 2 dias depois daquela visita noturna,
Enquanto eu olhava para a tela do computador, tentando inutilmente trabalhar, uma notificação de e-mail apareceu no canto. O remetente era o meu contato hacker. O assunto era uma única palavra: sucesso. Meu coração deu um salto. Com as mãos trêmulas, abri o e-mail. O corpo da mensagem era igualmente curto e direto. Foi mais difícil do que eu pensava. Ele usou um programa de exclusão permanente, mas um dos seus HDs tinha uma falha de setor que, por ironia, protegeu uma imagem fantasma dos arquivos. Consegui restaurar 98% do projeto. Segue o link para download. E a fatura. Eu cliquei no link como se minha vida dependesse disso. E de certa forma dependia. Baixei o arquivo compactado. Meu pulso latejando na garganta. Quando a descompactação terminou e eu abri a pasta, lá estava. Tudo. Plantas, renders 3D, planilhas de custos, cronogramas. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de alívio, de uma alegria tão intensa que me deixou sem ar. Eu caí de joelhos na frente da minha mesa, chorando e rindo ao mesmo tempo. Eu tinha meu sonho de volta. A alegria, no entanto, deu lugar a uma urgência feroz. O prazo final estava perigosamente perto. As semanas seguintes foram as mais intensas da minha vida. Eu não saía do meu escritório. Vivia de café, sanduíches e da adrenalina pura de ter uma segunda chance. Mas o trabalho fluía. A paixão estava de volta. Eu não estava mais recriando. Estava aprimorando. Trabalhei com uma energia que não sabia que possuía, polindo cada detalhe, garantindo que tudo estivesse perfeito. Entreguei o projeto no último dia do prazo. A espera pelo feedback foi torturante. E então, o telefonema do meu chefe veio. A voz dele não era mais fria ou irritada. Estava eufórica. Celina, isso é genial. Está ainda melhor do que as prévias que você mostrou. Eu não sei como você fez isso, mas você conseguiu. Parabéns. Naquela semana, a primeira e substancial parcela do pagamento caiu na minha conta. O número era tão grande que parecia irreal. Olhei para o extrato bancário e senti uma onda de poder e liberdade. Eu estava salva. Minha carreira, meu futuro, tudo estava de volta aos trilhos. E então, a imagem do meu irmão, fraco e pálido, invadiu minha mente. Com aquele dinheiro, eu agora tinha o poder de vida ou morte sobre ele. A escolha era minha. Passei uma noite inteira em claro, andando de um lado para o outro na minha sala. Uma parte de mim, a parte ferida, gritava que ele não merecia. Ele havia tentado me destruir. Deixá-lo colher as consequências de seus atos seria a justiça perfeita. Mas outra voz, mais baixa e mais calma, me perguntava: que tipo de pessoa eu me tornaria se o deixasse morrer, sabendo que poderia tê-lo salvo? Manter aquele rancor me envenenaria para sempre. Salvar a vida dele não era sobre perdoá-lo. Era sobre me libertar do peso do ódio. No dia seguinte, sem avisar ninguém, fui direto ao hospital. Conversei com os médicos, entendi os custos e os procedimentos. Fui ao setor financeiro e assinei os papéis, autorizando o pagamento para o tratamento completo e contínuo. Quando entrei no quarto, meus pais estavam lá e me olharam com total incredulidade. Meu irmão, deitado na cama, me viu, e seus olhos se encheram de uma mistura de vergonha e gratidão tão profunda que era doloroso de se ver. Ninguém disse nada por um longo tempo. Mais tarde, quando meus pais saíram para buscar um café, ele me chamou, a voz um pouco mais forte graças à primeira dose da medicação que ele já havia recebido. Por quê? Ele sussurrou. Porque, apesar de tudo, você ainda é meu irmão, eu respondi, e a simplicidade daquela verdade me surpreendeu. Me perdoa, Celina, ele disse, as lágrimas escorrendo por seu rosto novamente. De verdade. Eu me aproximei da cama. Olhei para ele, não mais com raiva ou pena, mas com uma clareza triste. Eu te perdoo, falei, e as palavras eram verdadeiras. Mas preciso que você entenda.
Eu perdoo o que você fez, mas não posso esquecer. A confiança que eu tinha em você. Isso foi quebrado em 1000 pedaços. E eu não sei se um dia conseguiremos juntar todos eles. Ele assentiu, fechando os olhos, aceitando minha condição. Saí do hospital me sentindo mais leve. Eu salvei a vida dele, mas também salvei a mim mesma. A relação entre nós nunca mais seria a mesma. A inocência foi perdida para sempre. Mas ao vê-lo começar sua longa jornada de recuperação, física e de caráter, eu tinha esperança. Talvez, apenas talvez, da maneira mais dura e terrível possível, ele finalmente tenha aprendido a lição.